6 anos depois do assassinato da menina Beatriz Angélica em Petrolina, no sertão de Pernambuco, a polícia anunciou ter identificado o autor do crime. Beatriz tinha 7 anos quando foi morta a facadas durante uma festa dentro de uma escola. O Fantástico teve acesso com exclusividade ao conteúdo do interrogatório de Marcelo da Silva, que confessou ter cometido o crime. Janeiro de 2022. 2 semanas depois do final da caminhada, a polícia anuncia que finalmente encontrou o assassino de Beatriz. Os elementos necessários foram atingidos para, na data de ontem, fazer esse indiciamento. Esse último manifesto que foi a caminhada chamou a atenção não só do estado de Pernambuco, mas de todo o país e até de outros países também. E isso forçou a Polícia Civil, o governo do estado de Pernambuco, a realmente se dedicar ao inquérito de Beatriz. Foi rápido, não é coincidência. O assassino, segundo a polícia, é Marcelo da Silva, de 40 anos. Ele foi identificado por meio do material genético encontrado no cabo da faca usada no crime. Quando o sistema apontou que era dele o material encontrado na faca, os peritos foram até ao presídio de Salgueiro na semana passada e coletaram novas amostras para refazer os testes. O resultado comprovou: o DNA que foi encontrado na faca era mesmo de Marcelo da Silva. No dia da reunião, no dia 28 de dezembro, lá no Palácio, eu questionei isso ao secretário e eu o desafiei. Eu disse a ele: eu tenho certeza de que o DNA do assassino não está no banco de dados. E ele entendeu o que eu estava falando e prontamente ele foi averiguar. E foi muito rápido. Marcelo foi ouvido por 2 delegados da Força Tarefa responsável pela investigação na terça-feira passada. O Fantástico teve acesso ao conteúdo do interrogatório com exclusividade. A polícia afirma que é Marcelo o homem que aparece em frente ao colégio na noite do crime, nestas imagens feitas por câmeras de segurança. No início do interrogatório, quando é confrontado com o vídeo, ele nega, mas depois reconhece que é ele que aparece tentando roubar uma moto nas imagens e diz que estava sem dinheiro para voltar para casa. Aquela mexida na moto, diz Marcelo, eu não sei se é um instinto de ladrão ou era a vontade de ir para casa. Se aquela moto pegasse, eu iria para casa. Se ela pegasse, tinha evitado essa tragédia aí. Ele afirma que não lembra onde conseguiu a faca, que estava alcoolizado e que inicialmente teria confundido o colégio com uma igreja. Eu pensei que estava entrando numa igreja. Aí, quando eu fui entrar, eu fui barrado por alguém, eu acho, que viu meu estado de embriaguez. Mas depois de ser barrado, ele teria voltado ao colégio, desta vez para beber água. Segundo ele, foi nesse momento que encontrou Beatriz perto do bebedouro, que ficava próximo ao depósito onde o corpo dela foi encontrado. A menina teria percebido que ele carregava uma faca. Ela disse: "Você está com uma faca aí." Aí eu gritei: "Cala a boca." Aí eu, com medo dela correr, disse: "Entra aí." Aí botei ela para dentro do quarto. Eu disse: "Fique caladinha, não saia não, enquanto eu não for embora." "Eu já estou indo embora, fique bem quietinha." Aí sabe o que aconteceu? Ela começou a gritar. Marcelo diz então que teria ficado com medo de descobrirem que ele estava com uma faca por causa dos gritos da menina e por isso teria decidido atacá-la. Na sexta-feira, os pais de Beatriz tiveram acesso ao depoimento de Marcelo. Pelo que você lembra da Beatriz, ela seria capaz de afrontá-lo? Como é que você acha que ela reagiu? Não, ela não faria isso. Beatriz, ela não iria confrontá-lo. Beatriz, mesmo que ele tivesse com uma arma na mão, ela é muito inocente. Ela não se sentiria em um local de risco. Eu tenho convicção que Beatriz foi beber água e ele abordou ela de forma brusca e tirou a vida dela. Os pais acreditam que Marcelo realmente seja o assassino de Beatriz.
mas defendem que muitas perguntas ainda precisam ser respondidas. Se ele já conhecia alguém no colégio, as dependências internas do colégio, por que é que ele escolheu aquela área do bebedouro, se ele já sabia realmente se aquela sala estava desativada, como é que ele se limpou, como é que ele abordou Beatriz, como é que ele conseguiu sair, onde ele se escondeu esse tempo todo. Ainda no interrogatório, Marcelo contou que antes de sair da escola, teria sido visto lavando as mãos cheias de sangue no banheiro. Teve umas pessoas, um jovenzinho já grande, maior do que eu, que disse: "E esse monte de sangue, senhor?" Ao que Marcelo responde: Não foi nada não, só cortei." Depois disso, ele disse que foi se lavar em um rio, onde teria jogado suas roupas fora. Ele teria conseguido outras roupas antes de voltar para casa. Além de já ter sido preso 2 vezes por roubo, Marcelo cumpria pena desde 2017 por estupro de uma menor de idade. No interrogatório, o delegado pergunta: "Em algum momento, quando você entrou com ela naquela salinha, você estava com alguma intenção de cometer algum crime sexual contra ela?" "Não." Marcelo responde: "Senão, eu ia praticar." Eu espero que a verdade apareça, que ele fale a verdade, porque até aqui ele está mentindo, principalmente em relação à motivação do crime.